E o Zelensky foi pego mentindo de novo. Zelensky, você é o herói mundial. Quem mentem são os russos. Você tem que me ajudar a te ajudar. E para de tentar nos colocar nesta guerra. Eu já te explicar. Nós colocarmos as armas. Você colocar os soldados. Não podemos sacrificar vidas americanas. Eu ter uma eleição para ganhar, Zelensky. Você quer que o Trump volte? E claro que esse não sou eu falando, né, pessoal? Tô só imaginando aqui a conversa do tio Biden com o tio Zelensky essa semana depois da história dos mísseis que caíram na Polônia. E se você não tá entendendo nada, segura aí que eu vou resumir tudo agora. Essa semana teve reunião do G20, onde se encontram os líderes das 20 principais economias do mundo, e o Zelensky estava lá, né? Porque agora o Zelensky é sempre o convidado de honra desse tipo de reunião, porque ele é o herói do mundo, representando a Ucrânia e os valores ocidentais contra o imperialismo russo. Já o tio Putin preferiu ficar em casa bombardeando a Ucrânia, né? A Rússia aproveitou esse momento de grande atenção da mídia para sapecar a Ucrânia com outra saraivada de mísseis na infraestrutura do país. E o que acontece é que um desses mísseis caiu numa roça lá na Polônia. O Zelensky rapidamente veio a público e falou que a Rússia tinha atacado a Polônia e que agora a OTAN tinha que entrar para a guerra porque, artigo 5 aí da OTAN, pessoal. Claro que não foi bem assim que ele disse, né? Mas a ideia era mais ou menos essa. O problema é que a história não fazia muito sentido, não faz sentido a Rússia nesse momento, né? Já está tendo dificuldade no campo de batalha, só enfrentando a Ucrânia com equipamentos da OTAN, não faz nenhum sentido nesse momento a Rússia decidir atacar deliberadamente um país da OTAN para começar uma guerra contra 30 países. E mesmo que os russos tivessem perdido a razão e decidido começar uma guerra contra a OTAN, não fariam isso atacando um míssil no meio de uma roça lá na Polônia. Eles teriam atacado um alvo mais importante. E os americanos, vendo que a história estava um pouco esquisita, pediram para os Zelensky ficar um pouco calmo que eles iam investigar. E o resultado das investigações é que os mísseis tinham sido disparados pela Ucrânia. E aí a grande pergunta é, por que a Ucrânia atacaria a Polônia? E a resposta é aquela de sempre, não sabemos, não tem como medir intenção, não tem como saber exatamente o que as pessoas estão pensando quando decidem fazer as coisas. Mas as hipóteses mais prováveis são 3. Primeiro, foi sem querer, a Ucrânia estava tentando se defender do ataque e acabou atingindo a Polônia. Segundo, foi premeditado, a Ucrânia atacou de propósito para incriminar os russos. Jogou um míssil russo lá na Polônia, para na hora da investigação a Polônia ver que foi um míssil russo e então invocar o artigo 5 para que todos os membros da OTAN entrassem em guerra contra os russos. A terceira hipótese é de que foram os russos mesmo. Jogaram um míssil lá na Polônia para ver o que os Estados Unidos iam fazer, como que eles iam responder, e essa é a teoria do Zelensky. E assim, pessoal, eu não vou massacrar o cara aqui, porque a gente sempre tem que tentar se colocar no lugar do outro, se a gente quiser ter uma ideia melhor de por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. E eu não queria estar na pele do Zelensky. Imaginem vocês, pessoal, o Zelensky era um comediante. O cara cometeu um erro colossal quando se candidatou à presidência. Mas a gente não sabe se ele fez isso só porque estava interessado em fama ou se foi pressionado. As coisas acontecem de maneira um pouco estranha lá para aqueles lados do mundo. O fato é que o cara era um comediante, fazia zoeira ali sobre a corrupção na Ucrânia e ficou tão popular que acabou se candidatando com o apoio da principal emissora de TV e se elegeu presidente. Agora, se o cara fez isso de caso pensado, que puta irresponsabilidade, né? Você se colocar numa posição de líder de um país que está em conflito com a maior potência nuclear do mundo, sem ter experiência nenhuma, um cara sem preparo nenhum. Não é como o Danilo Gentili, por exemplo, que é um comediante e falou que vai se candidatar à presidência nas próximas eleições, que é um cara que tem um certo embasamento político, né, é inteligente e tal. O Zelensky não, ele era só um comediante mesmo, estilo tiririca, assim, um pouco mais ajeitadinho. E do nada o cara se vê como líder da Ucrânia, um país em conflito militar acontecendo há anos já,
com a maior potência nuclear do mundo. Que situação ingrata para se estar. Tudo ia mal na Ucrânia sobre o governo do Zelensky. Tudo. Ninguém estava feliz com o desempenho dele, porque ele não tinha capacidade para fazer nada. Não tinha a qualificação mínima para desempenhar bem esse papel. Um presidente com um pouco mais de experiência na política ali do leste europeu teria evitado essa guerra, assim como todos os presidentes que vieram antes dele evitaram. O Zelensky não só não conseguiu evitar, como do nada se viu na posição de líder mundial, representante dos valores ocidentais contra o imperialismo russo. Um cara que só tinha experiência em atuar. Então o que ele fez? Ele atuou. Colocou aquela camisetinha apertada verde, colocou a bandana do Rambo, pegou uma arma e foi lá no front tirar foto, dar entrevista, falar grosso com o Putin. E literalmente ele foi de congresso em congresso, de país em país, falando para os políticos para trazer apoio para a Ucrânia. Que era a única coisa que ele se sentia incapacitado em fazer, provavelmente, né? Porque, obviamente, não tinha como esperar que um comediante seja um líder militar, arme uma estratégia para você defender o seu país contra a segunda maior potência militar do mundo. Contra um cara experiente, inteligente como o Putin, né? Que a gente pode questionar muito os valores morais dele, mas a capacidade intelectual e estratégica, ele demonstrou ao longo da história ser um dos mais preparados do mundo, se não for o líder mais preparado de todos. Então, que situação miserável para se estar essa do Zelensky. Quando ele vê o país dele sendo massacrado, porque a Ucrânia está sendo massacrada, né? A gente pode estar vendo uns reveses militares para a Rússia, mas a Ucrânia, pensa pelo lado da Ucrânia, o país está sendo completamente destruído. Não tem escola, hospital, e as pessoas agora estão prestes a ter que enfrentar o inverno aí com temperaturas de menos 20, menos 30 graus, sem aquecimento, sem energia elétrica, sem água. É uma situação apocalíptica. Então você ali se vendo numa posição de líder disso daí, eu consigo entender por que o cara vai mentir, vai falar o que for preciso para tentar trazer o resto do mundo para a guerra, né? Porque para a Ucrânia pior do que tá não fica. Se começar uma guerra mundial, aí pelo menos um pouco dos mísseis russos vão para outro lugar que não para a Ucrânia. E eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio do Zelensky. Pô, eu sou incompetente, eu não sei o que fazer para resolver o problema, o meu país está sendo massacrado, eu enfiei o meu povo aí numa máquina de moer carne, o que eu vou fazer? Eu preciso que esses caras se envolvam e comecem a se matar entre eles para que a gente tenha um alívio. Eu acho que é mais ou menos isso que o cara tá pensando. Então eu não vou massacrar o Zelensky por estar aí talvez inventando história, né? Porque não é a primeira, ele já falou lá no caso da usina nuclear, no meio da noite acordou todo mundo falando que, meu Deus, agora os russos estão atacando os reatores nucleares, vamos ter um vazamento nuclear 50 vezes maior que o de Chernobyl, a OTAN tem que entrar na guerra nesse momento, pessoal, vamos começar a se acordar aí, pegar os aviões e vir tudo aqui pro lado da Rússia, senão vai acabar o mundo, porque o cara, né, o cara tá desesperado. Eu acho que é isso que tá acontecendo na cabeça dele. O problema é que nesse caso dos mísseis ficou descarado demais, até porque os Estados Unidos têm aviões monitorando, com radares monitorando tudo que acontece ali, e eles viram muito rápido de que os mísseis não tinham partido da Rússia, tinham partido da Ucrânia. Pelo menos foi essa a história que eles contaram, né? A gente não tem como saber com 100% de certeza se é verdade. Mas segundo os Estados Unidos, os aviões que monitoravam a área ali conseguiram detectar que esses mísseis foram lançados da Ucrânia em direção à Polônia. Agora, pessoal, eu confesso que eu ri um pouco com os vídeos que eu vi essa semana, que falavam assim, nossa, a Rússia jogou um míssil numa roça lá na Polônia, agora a Polônia vai invocar o artigo 5 da Constituição e toda a OTAN vai ser obrigada a entrar na guerra com os russos. Não é assim que funciona na prática, pessoal. Os Estados Unidos não vai começar uma guerra mundial por causa da Ucrânia e nem por causa da Polônia. Não é assim, caiu uma pedra lá na Polônia, agora a Polônia vai invocar o artigo 5 e todo mundo é obrigado a entrar na guerra. Na prática, os Estados Unidos vão entrar na guerra que eles quiserem. Na pior das hipóteses, eles perdem um pouco de credibilidade com os outros membros da OTAN, mas eles não vão começar uma guerra mundial só porque o membro invocou o artigo 5. Países entram em guerra por motivos políticos e econômicos, não por convicções e regrinhas da OTAN. Isso daí é só pano de fundo. Agora, por que os Estados Unidos se meteu nessa guerra? Essa é a grande questão. A gente não tem como saber com certeza. Uma delas sugerem que o Biden tem interesse pessoal nisso daí, porque existiu uma investigação do Trump antes das eleições com relação ao filho do Biden, que teria negócios na Ucrânia que envolviam o gás liquefeito dos Estados Unidos. Então o filho do Biden estaria interessado em fazer a Ucrânia comprar mais gás liquefeito de empresas dos Estados Unidos, em vez de continuar usando gás da Rússia. Além disso, o filho do Biden também teria envolvimento com laboratórios de pesquisas biológicas ali na Ucrânia. Mas eu não vou explorar muito essa teoria aqui,
até porque nada disso foi comprovado e eu tenho família para criar, né? Não quero que o FBI bata aqui na minha porta. A hipótese mais provável é a de que os Estados Unidos vendo a Rússia se fortalecendo militarmente com a intenção de reanexar territórios que fizeram parte da Rússia e da União Soviética no passado. Os Estados Unidos vendo isso e sabendo que eles são os únicos que podem fazer frente aos russos militarmente, porque a China não o faria, né? A China é mais ou menos um aliado da Rússia nesse momento. Então os Estados Unidos, sabendo que eles são os únicos que podem fazer alguma coisa, veem a Ucrânia como uma oportunidade, porque os Estados Unidos não vão se meter numa guerra direta com a Rússia, porque isso aí teria o potencial de escalar para uma guerra mundial. E isso não é de hoje, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos e a Rússia vêm se enfrentando militarmente através de outros países. As chamadas guerras por procuração, foram várias que já aconteceram, porque eles não podem se enfrentar diretamente, porque isso aí tem o potencial de escalar e virar uma guerra nuclear e acabar com tudo. Então coloca um país no meio e fica melhor para os dois lados. Que para os Estados Unidos entrar em uma guerra diretamente com soldados americanos, isso teria um custo político gigante que o Biden obviamente não conseguiria explicar para a opinião pública americana. Por que estamos entrando em uma guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia? Então os Estados Unidos vê a Rússia se fortalecendo militarmente com a intenção de aumentar a sua dominação naquela região e decide armar a Ucrânia para que a Ucrânia vá lá e lute contra a Rússia, até a Rússia exaurir a sua capacidade militar. Os números mostram que já milhares de tanques russos foram destruídos, milhares de mísseis já foram gastos. Então essa guerra está reduzindo o estoque militar da Rússia, que vai ficar impossibilitada de lutar uma outra guerra por décadas. Essa é a teoria mais forte, enfraquecer a Rússia sem ter que entrar num confronto direto com eles, que seria muito perigoso. Então não faz sentido nenhum achar que os Estados Unidos abririam mão dessa cautela porque a Rússia atacou um míssil no meio de uma roça lá na Polônia. Isso é ridículo. Inclusive essa insistência do Zelensky em tentar forçar os Estados Unidos a entrar diretamente na guerra está irritando o Biden. Porque o Biden também é político e ele quer que o Zelensky venha a público só para elogiar o apoio dos Estados Unidos, não para ficar colocando ele em saia justa. Até porque o Biden acabou de perder o apoio do Congresso nos midterms e vem processo de impeachment por aí. Então, se o seu Zelensky não quer perder o apoio dos americanos, é melhor parar de criar confusão que coloque o tio Biden em saia justa. Mas eu quero saber o que vocês acham. Quem que jogou o míssil? Será que foi a Ucrânia de maneira premeditada? Será que foi a Ucrânia sem querer, só tentando se defender dos mísseis russos? Ou será que foi a Rússia mesmo, para ver se os Estados Unidos iam trucar ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acham. Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!